Olá, paz do Senhor a todos. Venho gravar mais um vídeo para o canal. Quero que você me acompanhe aqui a leitura. Está no livro do Apocalipse, o livro das Revelações. É o capítulo 1, versículo 20. Acompanhe aqui, por favor. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Louvado seja Deus. Pois bem, a Bíblia nos diz a respeito dessas 7 estrelas e dos 7 candelabros aqui no livro do Apocalipse. E João, após ter sido arrebatado e ter tido esta visão, o Senhor então traz para ele essa interpretação. Qual o significado desse mistério que a própria palavra diz, né? Ele fala que as 7 estrelas que está em sua mão direita são os 7 anjos da igreja. A interpretação a qual eu me baseio, a qual eu creio, é que esses 7 anjos da igreja disse respeito aos pastores. Há controvérsia, há quem crê diferente, mas essa é a minha base, é o que eu creio, e que muitos creem, né? E os 7 candelabros, não há quem possa duvidar, porque a própria palavra diz que são as 7 igrejas, né? E nessa visão, João via um filho como de homem, ou o filho do homem, entre esses 7 candelabros, né? Estava o Filho de Deus, Jesus Cristo, nas 7 igrejas, né? Mas essas estrelas que ele tinha na sua mão direita, isso nos mostra uma significação de poder, de autoridade sobre esses anjos dessa igreja. Porque, na verdade, nós bem sabemos, como dizem Efésios capítulo de número 5, versículo de número 23, que Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo, do qual a igreja ela é santificada pelo cabeça que é Cristo. Então, nós sabemos que a igreja, sendo um corpo que é salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro, por ele que é o cabeça, nós entendemos que o Senhor tem todo o controle e todo o poder sobre a igreja. Então nada está fora do controle de Deus. Tudo que acontece está no controle do Senhor. Ele tem domínio. E existe uma questão sobre a vontade pura e genuína de Deus, como também a sua vontade permissiva, as coisas que ele permite. Mas quando eu chego no capítulo de número 2, na primeira carta, eu vejo o Senhor trazendo um alerta para a igreja de Éfeso. E para a igreja de Éfeso ele traz uma palavra de exortação, de consolo, mas ele chama muita atenção essa exortação a respeito do primeiro amor ter se perdido. E ele dá uma ordem para que essa igreja se arrependa e volte a praticar o seu primeiro amor. Senão ele viria e tiraria esse candelabro do seu lugar. O moveria. Há uma forma de entender e de compreender esse texto, a qual eu me proponho a dizer da forma que eu creio. O Senhor, ele dá autoridade e permite que alguém cuide e esteja na diretriz da sua igreja terrena.
mas ele é o cabeça. Ele está dos mais altos céus, observando e tem consigo o poder de intervir a qualquer momento e a qualquer hora. Mas ele deixa os homens, ele permite que os homens tomem decisões e realize a obra. Cabe ao homem temer ao Senhor. Cabe ao homem obedecer ao Senhor. Porque senão, vai chegar um momento que ele vai mover do lugar esse candelabro. Porque ele está no controle de tudo. Fica aqui talvez uma palavra de alerta, talvez um conselho para os líderes das igrejas, para aqueles que estão na frente desse trabalho. Eu costumo dizer sempre que existe uma hierarquia, como de fato existe, uma hierarquia eclesiástica. E nessa hierarquia que nós costumamos dizer, principalmente nós, das igrejas Assembleia, pentecostais, na sua maioria, ou em quase toda a sua totalidade, tem algumas diferenças, mas praticamente na sua totalidade, a gente entende que o pastor está ali no último degrau dessa ordem eclesiástica. Após ele, só Deus está acima dele. É uma forma que entendemos. E dentro desse entendimento, a gente prega dentro desse sentido, o qual quem toma as diretrizes é o pastor debaixo de uma instrução, de uma iluminação divina de Deus. Porque ele está no patamar, ele está ali no último degrau, digamos assim. É ele que tem que conduzir as ovelhas, é ele que tem que instruir, é ele que tem que tomar as decisões. E nós entendemos que é importante isso. Só que nos dias em que nós vivemos, o que temos presenciado e que temos visto e que temos notado é que há uma dificuldade muito grande por parte de muitos líderes de poder conduzir a sua igreja. Por causa, muitas vezes, de pressões, muitas vezes de muitas opiniões alheias que acabam interferindo na obra. E muitas das vezes os pastores deixam de cumprir, deixam de honrar com aquilo que Deus quer. E aí muitas vezes acaba errando e pecando contra o Senhor. É interessante que há muita interferência a ponto de pastores perder o controle realmente. Só que isso é algo que quando a gente vai para as páginas da Bíblia, me traz a recordação. O livro de Juízes, o capítulo de número 7, a Bíblia nos fala que Deus levanta Gideão para poder livrar o seu povo da mão dos midianitas e de mais alguns povos. E quando Gideão ele se levanta para poder ir à peleja, Gideão escolhe 32 mil homens para ir para a peleja. Mas antes de ir até a peleja, o Senhor ele fala para Gideão que estava indo muita gente. Era muita gente que estava indo. Aquele povo poderia gloriar-se em caso de vitória, em caso de vencer a peleja, porque Deus já estava dizendo que ia dar a vitória a Israel. Então a vitória era certa. Mas Deus é um Deus que ele olha para detalhes e conhece o coração dos homens. Muitos daqueles 32 mil estavam indo mais no embalo dos outros, para poder alcançar fama, trazer para si certa glória, dizer nós vencemos. E Deus, conhecendo isso, o Senhor fala uma palavra muito forte. O Senhor diz assim, em algumas traduções fala assim, diz nos ouvidos dos covardes que voltem. Há uma outra tradução que diz assim,
aqueles que estão tremendo de medo, voltem para trás. A Bíblia disse que aqueles que estavam tremendo de medo voltaram quando Gideão disse. E foi um total de 22 mil homens voltaram para trás. Num momento de grande peleja, num momento de grande afronta, num momento de grande dificuldade, há muitos medrosos pegando carona, mas os medrosos não aguentam a pressão. Os medrosos não aguentam ouvir o grito do gigante. Eles retrocedem, eles voltam para trás, porque eles estão ali apenas como um número, e não como alguém que está decidido a guerrear e ir até o fim. Então são pessoas que vão de carona, vão no embalo dos outros. Não tem firmeza. Essa é a verdade. Deus não quer isso. Deus quer homens corajosos, homens valentes, homens guerreiros, homens e mulheres que pelejam, homens e mulheres que confiam no Senhor. Não tem problema se os covardes voltem. Porque desses 10 mil que sobraram, o Senhor ainda disse que eram muitos ainda. Desses 10 mil, precisava escolher, separar do meio deles aqueles que vivem atentos, aqueles que estão ligados, aqueles que estão antenados, aqueles que estão realmente focados, aqueles que realmente confiam. Desde os primórdios, irmãos, a Bíblia já nos ensina que a igreja ela não pode contar com as multidões, que a igreja ela não pode contar com um grande número. Na hora da dificuldade se conta com poucos. Sabe por quê? Sabe o que me chama a atenção nesses dias? É que o seguinte, às vezes no meio da multidão existe um monte de covardes, um monte de medrosos. E na hora em que ele vê a situação dificultando, eles fogem, porque são medrosos, são covardes. Para peleja, para batalha, eles são covardes. Mas para atacar os pastores, eles estão muito corajosos. Atacar os pastores por trás, levianamente eles são por trás. Aí eles têm muita coragem. Tem coragem de ficar criticando os pastores porque abre a igreja para orar. Critica os pastores porque os pastores não deu uma ordem clara para que eles fiquem em casa. Porque até mesmo isso o pastor não pode determinar quem é que fica em casa e quem é que vai para a igreja. Mas o papel do pastor é orar, interceder, abrir a igreja e entrar para orar. Interceder pela nação, interceder pelo povo. Mas tem muitos corajosos apenas para tocar no pastor. Apenas para criticar os pastores. Aí são corajosos. Mas para ir para a peleja, não. Só que eu acho interessante da falta de respeito muitas vezes pelos pastores, da falta de consideração, é que muitos membros das igrejas não reconhecem a autoridade do pastor na igreja. É interessante que eu queria ver, será que alguém teria coragem de chegar na rua, encontrar um policial fazendo uma ronda na rua e ele querer dizer para o policial o que o policial tinha que fazer? Não faria, porque o policial é autoridade. Ele não teria coragem de querer determinar para o policial o que o policial tinha que fazer. Será que essas pessoas teriam coragem de chegar dentro da empresa em que trabalham e chegar para o seu encarregado e dizer para o seu encarregado o que o seu encarregado deveria fazer ou tem que fazer? Não, porque o seu encarregado é autoridade, é superior a ele. Será que você poderia chegar diante de um juiz terreno, no tribunal, e dizer para ele qual a decisão que ele tinha que tomar? Com certeza não. Mas quando é diante de um pastor, até mesmo quem não entende de obra, quem não sabe o que é chamado de pastor, quer interferir, quer dar opiniões, quer criticar, quer apontar. Fica aqui essa palavra para você. Se você não tem coragem, meu irmão, se você não tem coragem, minha irmã, não critique. Se você não tem força, ânimo e vigor, se você não crê, se você não confia, também não critica, também não aponta. Quer ficar na tua casa? Fique. Quer se esconder? Se esconda. Mas não critique, não toque nos pastores. Porque o pastor
dentro da hierarquia eclesiástica, ele é o responsável pela igreja. Depois dele vem Cristo, que é o dono da igreja. Há uma ligação dos céus com a terra. Há uma ligação entre Cristo e o pastor, o qual Cristo direciona o pastor e dá uma instrução aos pastores como conduzir o seu rebanho. Pastores que temem, que obedecem, que andem com Cristo, que andem na presença. Por isso, cuidado. Cuidado ao você tocar nos pastores. Cuidado ao você tocar nos líderes. Porque senão você pode estar cometendo um grande pecado, um grande erro. Se você não respeita os seus pastores como um líder, como autoridade na igreja, infelizmente, eu sinto dó, eu sinto pena pela falta de respeito de muitos com seus pastores, com as suas lideranças. Não sabem ajudar, mas sabem criticar e apontar. Eu espero que essa mensagem possa alcançar o teu coração. Se você for um dos 22 mil medrosos e covardes, eu te peço que você não endureça o teu coração, não. Se arrependa, se quebrante. Peça perdão a Deus. E ajude a obra. Peça perdão ao Senhor. Cria coragem. Peça coragem a Deus. Peça fé a Deus. Para que você seja um dos 300. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus os perdoe. Que Deus nos perdoe. Pelas nossas faltas. Pelas nossas falhas. O tema dessa mensagem serão os crentes da pandemia. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.